Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? 19 de novembro, uma data especial, a data do nascimento de um dos maiores gênios da história do xadrez. Estamos falando do cubano José Raul Capablanca, campeão mundial. E aqui uma partida especial contra o Nikolai Zubarev, bicampeão russo, para a gente sentir um pouquinho aqui da qualidade desse jogador que inspirou Garry Kasparov, Magnus Carlsen, entre outros tantos gigantes do xadrez mundial, né? A gente fala que o Carlsen não seria o que é, o número 1 atual do mundo não seria o que é se não fosse José Raul Capablanca, e o próprio Magnus Carlsen diz isso, ele estudou os clássicos e tudo mais. Então vamos dar uma olhada aqui nessa partida contra o Nikolai Zubarev, partida que aconteceu em Moscou em 1925, é uma partida aí, tem uns bons anos aí, hein? Quase 100 anos aqui tem essa partida, tá bom? E vamos dar uma olhada então, José Raul Capablanca, se preparem que isso aqui é bonito demais. Peão dama foi jogado, temos aqui o gambito da dama recusado, e aqui cavalo desenvolve em F3. O jogador de negras fala, quer saber? Passe esse peão pra cá, coleta madeira, coloca no bolso e o Capablanca já segue falando o quê? Eu não entreguei esse peão à toa. E4 agarra bastante espaço no centro, aproveitando o desvio desse peão e ataca diretamente o peão para recuperar material. C5 foi jogado pelo Zubarev, atacando diretamente o centro. D5, criando aqui possivelmente um peão passado. Peão toma. Sim, temos um peão passado. Na verdade, esse peão aqui é o que eu chamo de peão polêmico. Porque ele... É verdade que ele é um peão passado, mas ele também é um peão isolado. Porque ele não tem amigos, coleguinhas, peões do próprio time nas colunas adjacentes para apoiá-lo. Portanto, ele é um peão que depende de peças para sobreviver e por isso ele é um peão polêmico. Será que ele é bom? Será que ele é uma fraqueza? É disso que se trata essa partida. Cavalo em F6 foi jogado, ataca o peão polêmico, bispo por C4 faz a proteção e aqui bispo D6 prepara para colocar o rei em segurança. Capablanca imediatamente protege o rei, ninguém quer ficar aí, né, em meio a tiroteio, por isso todo mundo coloca os reis em segurança. E aqui bispo G5, controlando aqui, atacando, né, protegendo aqui o peão central e a partida segue com lance bispo G4, cravando aqui o cavalo. Cavalo C3 traz mais uma super proteção para o peão, desenvolve uma peça. Cavalo BD7 foi jogado e aqui cavalo em E4, ataca o bispo, ataca o cavalo está cravado, algo deve ser feito. Dama C7, o melhor lance da posição. O cara não é bicampeão russo à toa, né? Eu não estou falando do bicampeão do bairro aqui do Tripinha, aliás, semana passada ele ganhou o torneio, ganhou uma pizza, né? O Zóio que está jogando muito, Caveira, a turma do bairro. Não, meus amigos, é o Nikolai Zubarev, bicampeão russo, naquela época em que a Rússia dominava o xadrez. Seguimos com bispo por F6, cavalo por F6. E aqui o Capablanca tá com o peão de H atacado, tudo bem, o cavalo também não tá protegendo lá em H2, mas existe a oportunidade aqui de capturar com cheque, detonando um pouquinho a estrutura de peões. Nada que seja vencedor, segundo o Stockfish, a avaliação aqui do melhor computador da atualidade, isso está equilibrado, porque pelo menos as pretas são detentoras aqui do par de bispos, e apesar dos peões dobrados, tem um bom ataque, tem uma boa pressão na posição. Capablanca faz o lance H3, protege o seu peão que estava duplamente ameaçado. E aqui bispo H5 mantém a tensão e traz um defensor para o rei, uma vez que os peões foram danificados. Torre em E1, segue desenvolvendo peça. Torre de F em E8, luta pela coluna. E aqui dama em B3. Finalmente, José Raul Capablanca conecta as torres. Uma está protegendo a outra, tem um ataque na ala da dama e o peão central no momento está garantido. Sem contar que o cavalo continua protegido em F3. E esse lance dá liberdade para o cavalo poder jogar também. Porque afinal de contas ele não estava podendo. A6 foi jogado, temos o lance A4 não permitindo aqui o lance B5, C4 que poderia trazer um perigo. Essa maioria de 3 contra 2 na ala da dama é a esperança do Zubarev. Por isso o bispo G6 foi jogado. E seguimos com o lance bispo D3 aqui. Que partida perigosa. O peixe continua dizendo que os dois estão jogando de maneira perfeita. Dama D7, o melhor lance da posição, foi jogado. E aqui a torre vai vir para a coluna C. Isso é muito perigoso. Cavalo D2 foi jogado agora pelo Capablanca, controlando aqui a casa de C4. Seguimos com o lance torre em E7 e aqui bispo por G6. O Capablanca decide arrumar
a estrutura de peões aqui do Zubarev para eliminar o Bispo de Casas Claras. Vamos ver qual é esse plano profundo aqui de José Raul Capablanca. Quando Magnus Carlsen foi perguntado se ele era um grande jogador de finais e tal, ele falou que ele concorda com Garry Kasparov e que o Capablanca não é exatamente o melhor jogador de finais, mas ele levava para finais que eram mais fáceis de jogar na posição dele. Então ele tinha uma compreensão tão grande e que ele fazia isso. Será que a gente vai ver isso daqui nessa partida? Vamos ver. Bispo por G6 é um lance misterioso, arrumando aqui os peões do adversário. No entanto, esse peão aqui, a casa de E6, agora talvez seja a resposta de tudo. O Capablanca está de olho na casa de E6. E então, por isso esse lance foi um erro. O que teria que ter jogado aqui? Primeiro torre por E1. Olha como é que é o computador, manda primeiro trocar aqui e tomar de H. De fato, o problema de arrumar os peões é o buraco que vai existir em E6. E o Capablanca vai mostrar como é que explora esse mínimo detalhe aqui agora. Primeiro com o cavalinho E4, centraliza o cachorro. Rei G7 foi jogado, dama vem para C3, pressão em F6. E também pressão em C5. A posição começa a ser bombardeada. Bispo em E5, único lance da posição, atacando a dama. Tudo bem que cai em C5, mas agora também cai aqui em B2. E aqui o Capablanca segue com um lance surpreendente. Surpreendente. Aqui o natural é jogar torre de A em D1, trazer proteção para o peão. Polêmico, não é verdade? Esse é o natural da posição, mas o Capablanca tem uma outra ideia. O Capablanca vai para o surpreendente lance. Cavalo G5, meus amigos. O quê? Como assim? Cavalo G5. O que esse cavalo está fazendo? Primeira coisa para responder aqui, né? Você fala assim, agora o cavalo está atacado, a torre está atacada. Mas a verdade é que o Capablanca começa um ataque furioso e vai rumo à casa de E6. Ele não quer dar golpinho aqui. Ele não está esperando que o Zubarev não veja e jogue bispo por A1 e perca a dama com torre por E7. Não é essa a ideia do Capablanca dar golpinho. A chave está na casa de E6. A partida segue com torre de A em E8. Os computadores dizem talvez torre E5. A partida segue com torre de A em E8. E aqui o Capablanca consegue cumprir o objetivo dele. Cavalo em E6 com cheque. Uma execução perfeita. Porque você pode dizer o seguinte, agora eu vou tomar o cavalo porque eu estou atacando a torre. Não funciona, porque torre por E6 o peão toma com o tempo sobre a dama. Ah, mas eu vou levar as duas torres, eu tomo aqui e agora tomo aqui com um dedo na cara. Não funciona, porque tem a promoção do peão e não há o que fazer. Se você der cheque aqui, não acontece nada, G3. E se você tentar evitar a promoção do peão com torre D1, você pode simplesmente promover para a dama de qualquer maneira e seguir com dama em E7. Tá ruim o negócio aqui, uma pastilha. E seguir com dama por torre. E aqui, então, as brancas têm uma posição vencedora. Que espetáculo de execução do Capablanca. Por isso, não resta outra opção, tem que mexer o rei. Rei F7 foi a escolha do Zubarev. E o Capablanca agora sim coloca a torre em segurança. Bispo atacado centraliza na casa de E5. E aqui dama C4 foi jogado, trazendo mais uma proteção aqui nas casas claras. Ah, eu quero sacrificar agora a qualidade aqui. Não vai funcionar. As brancas têm uma entrada muito violenta. Por isso torre C8 foi jogado. Dama atacada, vem aqui para B3, se mantém nessa diagonal. Coloca pressão em B7. Bispo B8 foi a escolha do Zubarev. E aqui G3, meus amigos. G3. Por que não jogar dama por peão? Porque tá protegido aqui. Você esqueceu que essa torre também tá protegendo, né, Rafa? Não, você esqueceu, ou fui eu. Não sei, vai. Segue o jogo. A partida segue aqui com G3 aqui, então, agora pelo Capablanca. O peão tá suficientemente bem protegido. E G3 coloca um pouquinho de granito aqui nas casas escuras. Mas é estranho jogar esse lance aqui, deixar o peão de H3 enfraquecido. Mas é um ótimo lance. G3 foi jogado, dama D6, e agora não tem mais esses ataques aqui de checkmate. E por isso, essa deve ter sido a ideia principal, né? Bispo aqui ameaça esse contra-jogo. O Capablanca, você tá indo, ele já tá voltando aqui. E agora, cavalo em F4, com uma ideia muito bacana. A casa de E6 agora está disponível para outra peça chegar. Ataque para cima do rei exposto. Torre de C em E8 foi jogado, a torre sobe para a casa de E6. Cara, vocês perceberam como o Capablanca, a partida inteira aqui, ele está tentando explorar
a fraqueza na casa de E6 que foi feita depois que ele consertou a estrutura de peões do adversário. Foi a pior coisa que o Zubarev fez, foi consertar a própria estrutura de peões. Esse foi um presente que tá saindo caro. A partida seguiu com dama D7. O que você vai fazer aqui? Deu uma liberdade pro bispo, quer capturar esse cavalo. Mas agora torre por E7 cheque. E você tem que capturar de rei, você não pode capturar com qualquer outra peça, porque tá vindo D6 aqui com cheque, você vai perder material. Vai perder muito material. Por isso a partida seguiu com rei por E7, saindo aqui dos ataques descobertos da dama, e agora o Capablanca segue com dama por B7, meus amigos, sem nenhum problema. Quer jogar um finalzinho? Eu tenho um peão a mais, eu tenho um peão passado, eu tenho peças ativas, você tem peças passivas. E aqui o Zubarev fala, se eu for jogar esse final eu vou perder. É melhor eu tirar esse cavalo daqui e tentar algum contra-jogo dessa maneira. Porque agora, pelo menos, se trocar aqui as damas, sem o cavalo, as pretas têm uma chance de contra-jogo. Podem até sonhar com um empate. Bela leitura aqui do Zubarev. Bela leitura do Zubarev. Portanto, nada de ansiedade nessa posição. Bispo por F4 foi jogado. O que jogar aqui? Só tem um lance bom pro Capablanca. Só tem um lance bom. E você fala G por F4 não funciona e dama por D7 também não funciona, a gente acabou de ver. Então o que será que tem que fazer? Capablanca vai para o único lance da posição, aí que tá, olha o que ele construiu aqui. Torre em E1 com cheque. Ok, o rei tem que continuar defendendo a dama, o que fazer? Só tem um lance, cobrir de bispo. Bispo em E5 foi jogado, você fala, que legal, agora eu vou jogar F4 e recuperar a peça, nada disso. F4 é um desastre, sem contar que tá pendurando a dama. Por isso a partida seguiu aqui com o único lance da posição, mais uma vez, D6 com cheque. E olha a situação, o rei tem que continuar defendendo a dama tá cravada, o bispo tá cravado, tá todo mundo cravado, ninguém pode se mexer aqui, só o rei pode capturar o peão, mas se o rei capturasse aqui o peão, torre D1, bye bye, good game. Portanto, ninguém pode capturar o peão, tem 3 peças aqui olhando esse peão, chegando, ninguém pode fazer nada. O cara tem costas quentes. A partida segue com o lance rei E6 aqui. Mas por que não rei aqui em D8? Também não funciona. Dama B6, único lance da posição. Jogando o rei para a jaula. E aqui torre C1. Vai entregar checkmate ou vai ganhar mate? Vai dar mate aqui. Vai ganhar todos os materiais e vai dar mate, né? Que não precisa mais continuar. Tem mate em 2 aqui. Vamos lá. Aqui, papapá. Por isso, meus amigos, que sequência do Capablanca. Genial. Mas ok, rei E6 foi jogado. E agora o rei continua defendendo a dama. Mas o Capablanca já tinha tudo calculado. Mais uma vez o único lance. Dama B3 com cheque. E aqui, se rei por peão, a gente já sabe o que acontece. Por isso, o único lance da posição aqui é rei F5. Não tem outro. Não tem outro. Olha onde veio parar o rei. E aqui você gostaria muito de poder jogar esse lance do Bard, que é o mate da cauda de andorinha, ou cauda de pomba, eu nunca sei qual é o certo, dá na mesma, é a cauda de um pássaro. Dama G4 entregaria o checkmate. Vamos falar cauda de pomba? Cauda de pomba é mais engraçado. Cauda de pomba. Aqui tem uma, eu não sei nem o que é, esse aqui é um checkmate que dá aquela bela, né, carimbada na cabeça do cidadão. A mate da cauda de pomba. Mas não dá para jogar esse lance. O Capablanca tem uma solução para isso. Dama D3 com cheque. Não tem como cobrir. Se rei G5 aqui, o rei vai ser o lance jogado, inclusive. Se rei E6 aqui, você consegue jogar dama C4 e cai na mesma situação. Se você tomar o peão, perde a dama. E se jogar rei F5 aqui, sim, tem o mate da cauda de pomba. Por isso o rei G5 foi jogado aqui. Ele não quer levar o mate da cauda de pomba. Mas dama em E3, dizendo pro rei, você não vai a lugar nenhum. Se rei H5 aqui, G4, good game, rei H4, dama em H6, checkmate. Cara, o Capablanca calculou isso lá atrás. Por isso, a partida segue com o lance rei F5, mas agora sim, dama em E4 com cheque. E aqui, seguiu com rei E6, se rei G5, dama em H4, cheque, joga o rei para dar o mate da cauda de pomba. Não tem jeito, a pomba tá vindo. A pomba tá vindo, ela já lançou o míssil e ele tá vindo na sua direção. Agora é o seguinte, meus amigos, por isso a partida seguiu com o lance rei E6. Não tem jeito como evitar isso aqui. Dama C4 cheque e olha a maestria do Capablanca. Se rei F5 agora a gente já sabe, cai direto na testa. Por isso, meus amigos, a partida segue com o lance rei por D6, não teve como evitar isso. E agora a torre D1 com cheque. Cai a dama,
cai o peão de A6 e por isso nessa posição Nikolai Zubarev, bicampeão russo, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, uma partida espetacular do gênio cubano, um dos maiores jogadores da história, há quem diga que é o maior jogador da história, José Raul Capablanca. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, ver aqui a precisão. 92,9% de precisão para Capablanca, 86,7% para o Zubarev. Que espetáculo de partida. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!